Olá, bem-vindos a mais uma edição do Brainstorming by Superbrands. Hoje vamos conversar sobre a comunicação entre empresas, num mundo cada vez mais globalizado, mas curiosamente onde cada vez mais as relações interpessoais ganham força. Tenho aqui ao meu lado um elenco de luxo, vou passar a apresentar, que com os inputs deles vamos debater o tema. A meu lado tenho o Marco Sequeira, administrador da Alive Travel. Olá. Olá, boa tarde. Filipe Martins, CEO da Edenred, e o Pedro Diogo Vaz, CEO da Superbrand. São empresas muito distintas e eu vou lançar já este desafio que é comunicar entre empresas tão distintas, com um corte tão diferente, com um target diferente igualmente, perfis, histórias, tudo mais. É possível? Vamos começar aqui com o João que está ao meu lado. Sim, é sempre possível comunicar, por muitos diferentes que sejam as culturas das empresas e o próprio target que elas possam ter. Aquilo que nós, no caso da Alive, fazemos muito é optamos por fazer uma segmentação consoante o mercado que pretendemos atingir. Tentamos fazer muitas vezes também alguma comunicação colaborativa, nomeadamente com parceiros nossos e não só, por vezes também com entidades que estão fora da nossa área de atividade, mas que por algum motivo ou outro possam ter sinergias que provoquem um valor acrescentado a essa mesma campanha. E deste facto que haja comunicação, que haja transparência e que haja principalmente um alinhamento dos objetivos, eu penso que tudo é possível. E a comunicação não é uma exceção à regra. Filipe, este potencial só é eficaz se fechar negócio? Desde que maximizemos negócio e se calhar dando aqui alguns exemplos mais concretos, no caso do universo da Edenred Portugal, só explicando muito brevemente como é que funciona de facto a nossa atividade, porque ajuda depois aqui a perceber melhor os exemplos. Nós somos uma empresa especialista em benefícios sociais e portanto trabalhamos, aliás o nosso propósito é Enrich Connections for Good, que tem a ver com estas relações precisamente de B2B, e portanto nós trabalhamos os benefícios sociais entre várias entidades. Por exemplo, no caso do subsídio de alimentação, que é o mais conhecido, as empresas, que é aqui um dos nossos stakeholders, atribuem benefício aos seus colaboradores, que é o único SI que nós temos aqui na equação, para depois eles utilizarem aquele benefício numa rede, por exemplo, de restauração ou de supermercados. E, portanto, nós acabamos por ter aqui dois players, que são B2B, na nossa relação, com os quais temos que trabalhar, e do crescimento, no fundo, de mais clientes atribuírem este benefício, nós vamos também trazer mais consumo e mais atividade e negócio, por exemplo, para a rede que nós utilizarmos e com a qual nós trabalhamos. Quanto maior a rede, também mais benefício, no fundo, os utilizadores têm e, portanto, mais interesse dos clientes fazerem este tipo de atribuições. Isto aplica-se ao subsídio de alimentação, aplica-se, por exemplo, a uma solução que nós temos, chamamos flexível, mas que basicamente abrange a utilização numa rede de educação, formação, saúde e, portanto, no fim do dia tem sempre a mesma lógica de círculo virtuoso. Portanto, acaba por haver sempre negócio, digamos assim, envolvido no sentido de circulação e de crescimento da atividade, mas há também aprendizagens que se fazem, quer, por exemplo, com a vertente dos clientes, para perceber como é que devemos desenvolver as nossas plataformas, as nossas soluções de uma forma mais útil, às vezes não necessariamente para este stakeholder, mas para o utilizador ou até para a rede e vice-versa, não é? Então, portanto, vocês potenciam diariamente, semanalmente, o sistema mesmo do B2B. É certo, isso que vos vai dar um negócio no futuro. Exatamente. Pedro, que a Superbrands lida com marcas e tu já tens uma vasta experiência de lidar com empresas e marcas. O que é que tu sentes entre as empresas? Parece-me que o B2B às vezes é algo muito privado, não é tão generalizado. Mesmo depois das conferências nós fazemos um B2B. Então as pessoas vão para salas fechadas e fazem um B2B, mas será que não poderíamos fazer algo mais generalizado, uma conversa mais global? Eu acho que há uma experiência que no próprio mercado vai sendo mais eficaz no dia-a-dia e que nós no âmbito do próprio projeto vamos experimentando e vamos percebendo que é muitas vezes aquilo que nós temos do ponto de vista da nossa cultura, do ponto de vista até da gestão,
passa por, nós somos muito habituados a estar dentro da nossa área de atividade, interagimos muito com players dentro da nossa área de atividade. Sim. E isso faz com que nós, desculpem um bocadinho aqui o paralelismo e a identificação, mas acabamos por ficar um bocadinho dentro da rodinha do rato, ou seja, acabamos por não conseguir sair. E uma das coisas que a experiência do próprio projeto nos tem mostrado é que uma das vantagens é exatamente às vezes permitir a que players de áreas completamente diferentes consigam interagir entre si, porque às vezes é um bocadinho aquela imagem de se nós estivermos no Lago Vermelho das Piranhas, estamos dentro daquelas águas vermelhas, nós estamos a tentar sobreviver dentro do lago. Quando temos a vantagem de conseguir sair das águas vermelhas e chegamos às águas azuis, nós já conseguimos olhar para o lado das águas vermelhas, percebemos muita coisa e vamos conseguindo fazer caminhos diferentes. E a experiência mostra-nos isso, ou seja, qual é a possibilidade de nós pormos uma empresa na área do supermercado a interagir com uma empresa na área da saúde. A probabilidade é pouca que uma unidade de saúde ou uma área da distribuição trabalhem juntos. Isto aconteceu porquê? Porque, na verdade, numa das iniciativas que promovemos, se chegou à conclusão de que na área da saúde estavam a trabalhar e queriam promover a parte da saúde alimentar, e na parte da distribuição havia exatamente a mesma coisa, de falar sobre a saúde alimentar. Claro. E, de repente, encontra-se aqui um pivô e um eixo de relação que normalmente não acontece. Portanto, eu acho que isto é um desafio que as próprias marcas já têm no seu próprio dia-a-dia e que, felizmente, nós vamos vendo, e aqui temos bons exemplos de quando nós, enquanto profissionais, conseguimos olhar para fora daquilo que é a nossa rodinha e perceber às vezes que existe esta grande vantagem de interação entre profissionais, mesmo que as áreas sejam distintas. E se as áreas forem concorrenciais? Marco? Também é possível. Depende se essa concorrência é exclusiva ou inclusiva, porque existem, obviamente, diferentes tipos de concorrência. Um exemplo prático no nosso setor. Nós, enquanto agências de viagem e em que fazemos intermediação de produtos e serviços, nós, na prática, somos concorrentes também dos hotéis, quando eles procuram o cliente diretamente. Sim. E somos concorrentes também das companhias aéreas, quando também fazem o mesmo processo. No entanto, somos os maiores parceiros que essas empresas têm. O maior cliente dos hotéis são as agências de viagens, o maior cliente das companhias aéreas são as agências de viagens. Portanto, conseguimos ser simultaneamente concorrência, clientes e também parceiros quando se pretende lançar novos produtos no mercado. Exemplo prático, a TAP Air Portugal neste momento está a implementar um sistema de distribuição direta de forma a ficar em termos igualitários com as restantes companhias europeias, que é um termo técnico, é o NDC, mas que basicamente o que permite é ao passageiro final ter acesso a todo o tipo de serviços e não só ao seu assento de avião e ao seu lugar quando viaja com a companhia. Este sistema não pode ser apresentado ao mercado de uma forma em bruto. Portanto, aqui são as agências de viagens, ou algumas delas pelo menos, que funcionam como beta-testers deste produto, que o começam a utilizar gradativamente, perceber quais são os pontos que necessitam de ser melhorados ou ajustados, para chegar a um produto que está ready for market e aí sim já o possam colocar livremente no mercado. Portanto, existem aqui muitos pontos de contacto. Não é? Absolutamente. Eu acho que é um bocado a teia daquilo que é o tecido económico nacional. Ao fim e ao cabo, acabamos todos por precisar uns dos outros, e se não nos canibalizarmos, eu penso que há espaço para todos. Isso faz sentido para vocês, Filipe? Faz, eu diria, enfim, talvez em duas vertentes. Numa lógica, enfim, de concorrência não tão direta, às vezes de complementaridade, embora se trabalhe no mesmo setor. Por exemplo, nós temos como canais de distribuição do tal cartão-refeição Banca, em Portugal, um dos nossos acionistas, inclusive é o Novo Banco, e portanto toda a força de vendas do Novo Banco trabalha connosco em complementaridade e portanto faz, no fundo, canal de distribuição e potencia aqui o negócio connosco. Depois existe uma lógica mais de concorrência direta, mais de interesse de indústria, digamos assim. Por exemplo, a Edenred faz parte, com outros dois players do mercado, como sócios fundadores da Associação S-Voucher, que é uma associação de benefícios sociais em Portugal. E aqui defendemos, enfim, não só este conceito do benefício social apoiado por um suporte fiscal que, no fundo, incentiva um consumo dirigido, lá está, seja na alimentação, na nutrição, seja, por exemplo, na saúde ou na educação, e até outras soluções que não existem legisladas em Portugal, mas que em vários países da Europa, depois esta associação tem também associações
associações internacionais, no caso a Sevilla, portanto fazemos parte dela também. Por exemplo, em França, na Bélgica, existem conceitos como o eco-voucher, um voucher atribuído especificamente para consumo de bens sustentáveis, com uma diversidade muito grande, desde roupas com produção biológica até produtos de alimentação naturalmente nessa linha, painéis solares, portanto tem uma diversidade grande, com um conjunto de estabelecimentos que são validados por entidades, tanto do governo, 2 em 2 anos eles revêm para garantir que eles estão na rede, e são as empresas que atribuem esse benefício, no caso são cerca de 250 euros por ano, para precisamente ser utilizado, que é algo que hoje em dia, a nível dos recursos humanos, a necessidade de captar talento, retê-lo, etc., cada vez mais aqui as áreas jovens também valorizam. O outro exemplo é, por exemplo, um voucher cultural ou desporto, precisamente com o mesmo tipo de mecânica, também existente em França, em que há um valor que as empresas atribuem aos seus colaboradores para utilização em cinema, teatro, espetáculos de verão, enfim, por aí fora, que na verdade também incentiva o crescimento até da indústria do setor, não é? Porque depois as pessoas consomem mais e, portanto, acaba por ser um pouco o setor privado a fomentar e a criar aqui dinamismo económico, não é? E macroeconómico. E numa organização, Filipa, quem é que deve ter este ónus? Quem é que deve ter esta responsabilidade do B2B, da comunicação? Nós temos o departamento de comunicação, temos departamentos de marketing, temos o departamento de vendas, e fica assim o B2B aqui um pouco disperso. Eu acho que é mesmo muito multidisciplinar. É muito multidisciplinar, até porque depende aqui um bocadinho destas vertentes. Há um interesse direto muito da área comercial, por exemplo, o primeiro exemplo que eu dei da parceria com canais de distribuição banca, que na verdade temos 3, temos um novo banco, o Banco Interabanca, é da responsabilidade direta da área comercial e tem ali um propósito muito claro, que é aumentar as vendas. Há outros temas, mais ao nível destes de public affairs, que acabam por partir ali um bocadinho mais da comunicação. E o marketing acaba por estar muito envolvido, porque quando falamos B2B, depois temos um espectro também muito abrangente aqui de empresas, desde as pequenas e médias empresas até grandes empresas. No fim do dia, eu acho que há o denominador comum, um bocadinho que se traduz hoje aqui nesta talk, que é a parte relacional é sempre fundamental e, portanto, o digital, por exemplo, aqui não resolve tudo, mas naturalmente, à medida que entramos mais no segmento das PMEs, temos que massificar aqui um bocadinho mais o contacto e, portanto, também há outras técnicas, é outro tipo de envolvimento que são utilizados a este nível. Portanto, é de facto um trabalho multidisciplinar. Eu acho que o segredo e o tema para as empresas é que tem que haver essa coordenação interna e, portanto, as partes têm que funcionar bem. No digital, e eu tenho isto sempre em mente, que é a pandemia aproximou-nos digitalmente. Mas eu mesmo no início da pandemia, quando fazíamos os Zooms e tudo, fazia-me falta a linguagem corporal quase, não é? Sentiram isso vocês? O B2B é afetado por isso ou já estamos todos normalizados nos Zooms desta vida? Eu acho que já estamos todos praticamente normalizados. Tem havido, ao longo do último ano e meio, um retrocesso naquilo que tinha sido um equilíbrio, não? Eu nem diria um equilíbrio, é mesmo voltar. Aliás, eu confesso que provavelmente no primeiro trimestre, pós não ser declarada, porque não chegou a haver uma declaração formal, mas pós todos nós entendermos que a pandemia já tinha acabado, houve uma explosão, por exemplo, em termos de viagens, deslocações, visitas profissionais, enorme. Foi dos melhores trimestres. Foi ótimo para o negócio, certo? Foi excelente, mas demonstra também que existia uma vontade muito grande de voltar à normalidade, em que as pessoas tiveram, ninguém esperava, praticamente 2 anos enfiados em casa, e há relações que, por muito Zoom que exista, não se consegue ter a mesma coisa. A parte interpessoal e relacional, como foi comentado, é fundamental. E o Zoom é excelente. Hoje em dia também volta a ser novamente falado por outro motivo, agora por uma questão de sustentabilidade e pela redução de deslocações não essenciais pelas empresas, até pela obrigatoriedade do novo quadro legal da Diretiva Europeia do reporte de governance, mas de qualquer das formas houve de facto um aumento muito substantivo nas viagens, conseguiu-se já atingir e ultrapassar os números de 2019 e isto mostra que continua a ser fundamental viajar, principalmente em determinadas áreas de atividade. Estarmos juntos, não é? Sim, é fundamental. Sim. Também achas isso, Pedro? Acho, ou seja, eu acho que obviamente há uma dinamização, houve aqui uma dinâmica que foi criada
mas concordo muito com aquilo que estávamos aqui a falar, ou seja, de que não podemos estar nem num extremo nem no outro. Acho que a pandemia trouxe-nos este acordar para a vida, no sentido que passámos a estar totalmente em digital e depois sentimos, ao fim de muito tempo por trás dos ecrãs, que isso não é suficiente muitas vezes para o estreitamento das relações. E eu acho que o dia-a-dia de hoje, a evolução que tivemos é um maior equilíbrio, ou seja, como o Marco dizia bem, nós não deixamos, se calhar, de valer a pena, numa fase inicial de interação entre profissionais, de nos deslocar e de podermos falar ao vivo e a cores, o que não quer dizer que as 10 reuniões seguintes nós não tenhamos 7 ou 8 possam ser feitas em online, porque eu já estou a poupar em horas, em tempo, em energia, no sentido de não me obrigar a uma deslocação ao centro da cidade, ao escritório, ou outra cidade, etc. De qualquer forma, eu acho que um dos aspectos que eu acho central nesta relação que existe entre profissionais, e eu acredito muito nisto em termos pessoais, usando aquela expressão de não misturar água com conhaque, ou seja, as pessoas poderem ter uma relação de confiança não quer dizer que eu consiga imediatamente vender aquilo que tenho para vender ou atrair alguém comercialmente, mas a partir do momento em que a relação de confiança se estabelece, essa relação pode vir a ter frutos a médio prazo, a longo prazo, isso logo vemos. Ou seja, eu acho que há aqui uma questão que é essencialmente mais até cultural, que é deixarmos de ter uma visão tão comercial, se quisermos, das relações interpessoais e passarmos a ter uma relação mais de confiança, porque é mais fácil a confiança trazer depois o benefício do que o imediatismo trazer-nos aquela relação comercial imediata e depois no dia seguinte a pessoa já não compra e eu tiro da minha lista e ponho para trás das costas. Portanto, mas isso é uma questão que eu acho que obviamente varia muito das culturas da empresa e, como o Filipe diz e bem, acho que isso são questões que têm que se trabalhar também dentro das empresas e às vezes, lá está, a relação entre profissionais aparentemente pode não ter nenhum benefício no imediato, mas se calhar uma semana depois, um mês depois, um ano depois, pode trazer esses benefícios, porque eu estou num determinado evento e nem sabia muito bem o que era aquele negócio ou aquela estrutura, nem conhecia, só conhecia a pontinha do iceberg e de repente começo a perceber uma série de outras coisas e se calhar já me faz sentido para daqui a 6 meses ou um ano. Portanto, acredito muito que a relação entre as pessoas não é uma relação, ou não deve ser uma relação vista numa perspectiva comercial, mas essencialmente numa perspectiva de confiança. Falavas em cultura organizacional e eu falo em cultura de país. Qual é o vosso pensamento, a vossa opinião sobre esta cultura nossa portuguesa? Como é que nós lidamos com empresas? Somos desconfiados? Somos abertos? Sim, acho que não. Enfim, eu faço parte de uma multinacional, depois tenho aqui, obviamente, toda a parte do acionista Edenred. Assim, tem a perspectiva, exatamente, em termos de diferenças culturais, obviamente, são evidentes. A Edenred está presente em 45 países no mundo, portanto, tem aqui uma pegada muito, muito grande. Obviamente que há sempre aqui alguma cultura local e a forma como se gera, mas também há uma certa uniformização. É um bocadinho na linha até da questão das reuniões Teams ou não reuniões Teams, ou seja, há ali um passo que se deu que eu acho que já não se voltou atrás, até pelas preocupações de CO2 e de sustentabilidade globais das empresas, e por exemplo aqui há uma empresa cotada em França e portanto há muito essa preocupação e está no CAC 40 e portanto estou aqui na ESG mesmo, portanto tem essas preocupações e portanto também na questão relacional e nos métodos de trabalho internos acaba por haver aqui um standard que vai sendo aplicado globalmente. Dito isto, obviamente depois cada cultura tem o seu processo e portanto, por exemplo, é natural que em Portugal a questão do presencial e de em determinado ponto das conversas de negócio faça sentido. Às vezes no início, às vezes no fim, portanto depende um bocadinho. Eu acho que aqui é sempre também trabalhar de uma forma inteligente e perceber o que é mais eficaz. Às vezes a primeira conversa pode ser por Teams para desbloquear, conhecer, perceber se há algum potencial e depois não. Então, se é mesmo para avançar seriamente, vamos lá conhecermos melhor para a tal questão de confiança, não é? Pronto. Às vezes o inverso, começa-se por conhecer e depois a coisa entra na rotina e, portanto, acaba por ser um bocadinho mais standard. Com o tema da cultura é um bocadinho a mesma questão, é natural que em Portugal se calhar se fomente mais, noutras culturas menos, mas enfim, eu aqui acho que a humanidade não é assim tão diferente aqui o João. Entre países. Eu concordo genericamente com aquilo que foi dito, se bem que
não havendo separação na humanidade, como bem disse, acho que existem características que nos diferenciam um bocadinho dos outros. Fala-se muito, é uma coisa que eu ouço desde miúdo, na questão dos latinos, mas a realidade é que há diferenças entre nórdicos, entre a Europa Central, e falando só aqui da Europa e Europa do Sul, sim, há diferenças grandes na forma como vemos a vida, nos horários que tomamos até para tomar as refeições, na cultura de trabalho, na cultura de exigência, na cultura, por exemplo, os escandinavos são mais exigentes e mais sérios, nós somos mais afetuosos e somos mais dados ao toque. Nós garantidamente que precisamos mais de uma reunião pessoal do que precisa se calhar um finlandês, porque existe algo na nossa cultura que faz com que isto aconteça, as reuniões de amigos, os jantares de amigos em casa, as reuniões familiares, até a própria cultura, embora esteja perdida nas novas gerações, e não é só nas novas, nas convicções de cada um, mas existe um histórico quase ancestral da cultura judaico-cristã que faz com que sejamos diferentes, por exemplo, de países que têm mais uma corrente protestantista, e isso de facto cria diferenças entre as partes. Não obstante, eu acho que nós temos uma grande vantagem, agora falando, nós particularmente portugueses. Nós conseguimos adaptar relativamente bem a praticamente todas as culturas e temos uma flexibilidade que, se em determinadas situações é prejudicial, porque leva a que certos casos sejam feitos quase em cima do joelho, dá-nos também um jogo de cintura que muitos dos povos que estereotipicamente estão mais ligados a convenções mais sérias e mais rígidas não têm e não conseguem fazer. Nós conseguimos fazer coisas, dou-lhe um exemplo muito prático. Há uns anos atrás, um dos primeiros Web Summits que foi realizado em Portugal foi fechado com um mês de antecedência. Sim. E com um mês de antecedência conseguimos fazer o evento que foi. É muito à portuguesa. Mas correu bem. Correu lindamente, mas cá está, é um bom exemplo de um evento que eu duvido que, se fosse feito na Suíça ou na Alemanha, tivesse corrido da mesma forma. Quase que lhe garanto que não corria. Porque não existe em tempo, não há timing, não conseguimos fazer, há um processo, e se não se cumprir o processo, é uma chatice. Os portugueses têm tendência a dizer, bom, há um processo, mas vamos todos juntos, vamos dar um jeito. Quando é para ir... Acho que isto se faz. É o que o Marco diz, eu acho que tem muito a ver com a questão cultural, e essa questão cultural, obviamente, são muito diferentes e cada um de nós tem que se adaptar. E o adaptar não quer dizer que tenhamos todos que fazer da mesma maneira, mas temos que perceber com quem é que estamos a interagir. Obviamente, e eu aqui percebo perfeitamente o que a Filipa diz, no caso da Superbrand também está presente em 89 países. Sim. E obviamente a dificuldade que nós às vezes temos de tentar explicar porque é que determinadas coisas se fazem numa determinada maneira, num determinado país, quando, por exemplo, alguém com quem interagimos é de um país completamente diferente, e como o Marco dizia, sei lá, se for numa Alemanha ou em Inglaterra ou num país nórdico, obviamente a cultura é completamente diferente, e às vezes há dificuldade em perceber isto. Portanto, acho que essa é uma das vantagens que, apesar de tudo, eu sinto no nosso país, é um maior dinamismo na forma como nós estamos também mais habituados a isso. Interagimos, falamos várias línguas, temos essa facilidade. Se chegarmos a Espanha já é difícil, se eu falar outra língua, conseguir interagir da mesma forma. Se chegar à França, a mesma coisa, ou seja... E aqui tem a ver com a cultura. Eu acho que aqui na cultura, em Portugal, existe este maior dinamismo na comunicação entre profissionais. Por isto, nós estamos mais habituados. Há também depois, obviamente, estas questões que colocávamos, varia muito, lá está, de cultura para cultura. Se eu tenho uma visão cultural mais comercial, mais de vendas, é o que eu digo, nós vendermos a nossa imagem não é a mesma coisa que vender o nosso produto. Portanto, são coisas diferentes, e a imagem depois, na verdade, às vezes tem mais valor do que o próprio produto. E é aqui Sim. que nós, do ponto de vista da gestão dos negócios e das marcas e das empresas, também temos de ter isto em atenção na comunicação entre profissionais, na minha opinião. Sobretudo quando queremos internacionalizar, não é? Sim. Estava com alguma graça num debate que fiz, que a hora da siesta em Espanha é a hora da siesta, não se faz negócio. Claro. Portanto, e isso causa alguma confusão ao emprestário dos Estados Unidos. Nós já sabemos que é assim e há que respeitar. Não há negócios sem respeitar a cultura, no fundo. Marco, falava há pouco das gerações, das novas gerações e da cultura. Eu pergunto isto. Comunicação entre diversas gerações. Empresas, nós temos startups, temos os unicórnios, temos as grandes empresas.
Como é que nós ultrapassamos este desafio? É um desafio, não é? Não falamos todos a mesma linguagem. É um grande desafio. Acho que aqui as empresas quase que se equiparam também às pessoas e às próprias gerações e a forma como lidamos com os nossos filhos, ou como lidamos com os nossos pais ou com os nossos avós. Às vezes estamos a negociar. Às vezes estamos a negociar, sim, é verdade, é verdade. E tal como com eles, temos que fazer por vezes muitas concessões. Sim. Mas eu não diria que é difícil, eu diria que é desafiante, tal e qual como colocou a pergunta. É um trabalho ongoing, é um trabalho também de tentar perceber o que é esperado de nós, como é que essas pessoas reagem, é um bocadinho como as questões das diferenças culturais. Aqui são diferenças geracionais. Entender o que é mais valioso para essa pessoa ou para essa área, que pode não ser para nós, mas pode ser aquilo que o nosso interlocutor releva como mais importante para si. Sim. Mas de facto não é fácil, principalmente com as gerações mais novas, sim, porque pelas mais antigas ou empresas mais tradicionais nós já passámos por lá. Todos as nós mais novas mesmo têm outro mindset. Verdade. Digital, já mesmo, nasceram. Por exemplo, o caso da Alive é uma empresa que tem só 12 anos, mas antes dela existir eu já trabalhava noutras, claro. Portanto já conhecemos as empresas históricas. As empresas mais recentes é mais complicado porque muda radicalmente o chip. O mundo evoluiu, quer os millennials, quer as novas empresas são muito mais viradas para o digital, muito mais viradas para o imediatismo, para os automatismos, para tudo aquilo que se consiga fazer online, e aqui eu julgo que algo que nos tem atrasado ainda um pouco, nomeadamente nessas empresas conseguirem, sim, internacionalizar. Por um lado temos um mercado pequeno que dificulta a criação de massa crítica, mas por outro lado existe uma cultura ainda em Portugal de alguma resistência, mesmo nos mais jovens, às novas tecnologias, por exemplo. Mesmo nos mais jovens? Mesmo nos mais jovens, nomeadamente em termos de compra. A maior parte das pessoas gosta de ver, gosta de ter o acesso, gosta de sentir que no telemóvel tem lá o produto ou o serviço que pode comprar, mas ainda existe uma grande fatia que só usa para pesquisa, que não usa para efetivação de compra. E depois tem a ver com os montantes. Segundo os estudos que foram efetuados, montantes mais reduzidos facilmente se compra, toda a gente não tem problema em comprar uma peça de roupa, um livro, uma mobília, coisas de outros montantes. Já é mais complicado no mercado português e nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos vendem-se mansões. Sim. Puramente digital, puramente online. Nem sequer se conheceu as pessoas e gastou-se 5 milhões de dólares. Isto em Portugal é impensável. Sim, vendem-se moedas digitais. Filipa. Eu acho que a palavra-chave é mesmo aqui o digital, em termos da população mais jovem e das gerações. Nós fizemos um esforço muito grande aqui nestes últimos 3 anos, voltando aqui à questão dos benefícios sociais. Enfim, isto nasceu, eram senhas em papel, não é? Com o subsídio de alimentação que se utilizava à hora do almoço. Portanto, aliás, eu ainda terminei, só estou há 3 anos na Rede Portugal, ainda tinha papel para a refeição. Portanto, os nossos já descontinuámos. Ainda tinham na escola a senha em papel e agora já não. Pronto, portanto, continuámos a vertente de papel. Neste momento temos um cartão que lá está, as gerações mais velhas usam talvez até mais intensamente, sendo que ele é integrável com o MBWay, portanto gerações mais novas até se podem esquecer do PIN porque utilizam o pagamento direto e só utilizam o MBWay. Na prática é válido quer para a solução refeição, quer para a solução do cartão flexível. E depois temos uma wallet digital para as soluções de creche, para pagar as creches das crianças, e soluções de educação, que inclui colégios e despesas com os colégios. Temos uma quarta solução também, Gift, também inteiramente digital. E isto é a vertente depois para os utilizadores finais, é a forma como eles utilizam, mas mesmo para os interlocutores, na lógica B2B das empresas, notamos efetivamente diferenças, porque temos um portal cliente em que são as empresas que decidem para que colaboradores é que vão atribuir os benefícios, o que é que subscreve, e de facto há muito mais rapidez, quer na compra, quer depois na utilização e na gestão destas ferramentas, aqui de um segmento mais jovem do que outro tipo de segmentos, em que nós mantemos, por exemplo, uma linha de apoio 24/7, atendimento ao cliente, e que telefonam, perguntam, ajudamos a fazer, e portanto há ali um acompanhamento. Enfim, faz parte da evolução natural e da digitalização também. Enfim, há meio dúzia de anos, na verdade, não tínhamos a digitalização que temos ao dia de hoje, portanto a evolução destas coisas com os smartphones, com a internet, com tudo é atroz, e agora com a inteligência artificial, mas até faz parte, obviamente, da evolução das coisas, e temos que avançar, mesmo que tenhamos que dar um acompanhamento mais personalizado
há gerações que ainda precisam. Ainda não dominam, não é? E que ainda não dominam completamente. E depois há aqui alguns cavalos de Troia que às vezes notamos até do lado da oferta, mas passa também pela comunicação que as empresas fazem aos seus colaboradores. Por exemplo, o tema do MBA, muitas vezes são clientes nossos e nós percebemos que não se aperceberam ainda que conseguem integrar com o MBA. E nos materiais de comunicação vai lá tudo. Portanto, existem materiais de comunicação ainda em papel, que é para garantir que tutoriais, não é? Pronto, não, como dizer, por exemplo, na app que gostava que este restaurante aqui tivesse incluído na rede. É possível, nós depois vamos fazer a negociação, fechamos essa rede, portanto, para fazer expansão de rede e para fomentar aqui a utilização do título. Portanto, são pormenores, temos um conjunto de descontos e vantagens na aplicação que também estão ao dispor dos utilizadores do cartão, com descontos sempre 2 dígitos significativos, um conjunto de marcas relevantes e muitas vezes depois deparamos, não sabia que existia. E tem a ver com manusear a parte digital. Portanto, eu acho que a diferença é essencialmente essa ao longo do processo, é um caminho que tem que se fazer e claro. Que é natural. Pedro, marcas jovens com marcas mais antigas, comunicam-se? É muito interessante porque às vezes o conceito eu acho que estamos, e aí tem a ver com a nossa faixa etária em termos populacionais, nós somos um país com uma faixa etária mais envelhecida. Por exemplo, no nosso caso, que interagimos e gerimos também, por exemplo, o projeto em Angola, são 2 mundos completamente distintos, ou seja, 50% da população em Angola tem menos de 25 anos, nós aqui temos 50% com mais de 35, espero não estar a dizer nenhum disparate, mas será seguramente. E isto obviamente faz toda a diferença, ou seja, na forma como nós interagimos. Mas as próprias marcas e os próprios profissionais, tem sido interessante ver que uma das coisas que tem sido mais normal nos últimos anos, ao nível, por exemplo, das empresas, é voltar àquilo que são as visões tradicionais. Nós temos várias marcas que fazem um rebranding e o rebranding vai buscar uma coisa de há 40 anos atrás, porque efetivamente puxa mais por aquilo que é a maioria da população. Ou seja, relativamente à interação entre profissionais, obviamente nós temos visões diferentes, não é? Portanto, eu lembro-me perfeitamente quando tinha 20 anos e comecei a trabalhar, a forma como o meu diretor na altura tinha 55, quase 60 na altura, e como eu com 23 anos olhava e via e percebia uma visão diferente. Bem, eu hoje não tenho ainda 55, mas tenho 52 e olho para baixo e de facto vemos de forma diferente. Eu acho que esta é uma das questões que nós também entre profissionais muitas vezes temos que interagir. Acho que as empresas têm começado a ter essa consciência, mesmo na gestão das equipas, ou seja, o facto de eu definir do ponto de vista da metodologia que devo adotar, etc., não faz com que eu tenha que trancar barreiras, e acho que isso mais ou menos vamos tirando exemplos disso, porque se eu tenho pessoas com 28, 30 anos, portanto com muita diferença, com uma visão muito diferente, se nós mantivermos a nossa barreira e uma visão muito unívoca, obviamente vai ser difícil dentro das próprias empresas nós criarmos esse equilíbrio. E também na interação entre profissionais, portanto, que era isto que a Filipa dizia há bocadinho, que é, se as pessoas são diferentes e se eu tenho visões diferentes, eu também tenho que, e o Marco acho-me falou nisto, que é, eu tenho que saber adaptar-me, ou seja, a visão e aquilo que é o pedido e que é o standard que aquela pessoa tem numa idade diferente, eu se calhar não é a minha, mas se calhar mais do que responder de imediato eu tenho que perder algum tempo, se calhar a pensar um bocadinho para dentro e a perceber como é que eu consigo estreitar aqui esta relação. Porque obviamente nós não, é o que eu digo, não comemos todos a mesma coisa, não gostamos todos da mesma coisa, mas na verdade quando estamos a jantar juntos temos que conseguir equilibrar-nos aqui e encontrar, pronto, eu não gosto da sobremesa como só a entrada e a sopa e não como o resto, não é? Pronto, ou seja, mas aqui na relação entre profissionais é muito isto, nós também temos que ter isto em atenção, sob pena, obviamente, de fecharmos barreiras. E ao fecharmos barreiras vai ser muito difícil. Essa é uma das vantagens que eu sinto no mercado português, por exemplo, na interação com os mercados externos. É muito mais fácil, se calhar, para nós adaptarmos muito facilmente se estivermos a interagir com clientes ou players internacionais, do que se calhar nós chegarmos, lá está, a um país nórdico, em que nós é que temos que nos habituar, porque caso contrário vai ser muito difícil e fecha-se imediatamente uma barreira. E isto é uma vantagem, portanto, claro, não vale a pena olharmos só para o nosso mercado numa perspectiva às vezes negacionista e, portanto, acho que é uma das vantagens que nós temos é esta grande flexibilidade. Acho que temos que começar a adotá-la mais, por exemplo, nesta questão das gerações, que é uma questão que se calhar não existe ainda tanto. Fundamental. Lá está, porque nós vamos todos avançando, lá está, se o mercado é mais envelhecido, obviamente às vezes temos mais dificuldade em interagir de outra forma. Eu penso que na base disto tudo está o saber comunicar. A comunicação é um skill que vocês procuram quando estão a contratar talentos?
Sim, eu diria que sim. Eu acho que a comunicação é fundamental em tudo na vida. Eu quando era muito no mundo jovem, de tecnologias, não é? Certo, certo. Mas é verdade, a comunicação é fundamental. E até em termos comerciais, pelo menos na minha opinião, e já falámos ou aflorámos esse ponto, até pela questão da confiança e das reuniões pessoais. A primeira coisa que se transmite e a primeira coisa que se vende, entre aspas, não é o produto, é a pessoa que está do outro lado. Sim. Portanto, aí a comunicação é fundamental, porque se não houver uma empatia mínima que gere confiança e gere vontade de aprofundar determinada conversa, só se o produto for fantástico e super inovador é que nós vamos ter uma segunda reunião, porque senão vamos passar em frente, não houve aquele clique e nós automaticamente, e isto é um defeito do ser humano genericamente, começamos a colocar barreiras a nós próprios. Se calhar não vale a pena, se calhar é algo que ainda é muito prematuro para o meu negócio e a coisa vai ficando para fora. Portanto, eu acho que a comunicação é fundamental. Na nossa área em particular, ainda mais fundamental e também pelo facto de estarmos em vários mercados, porque nós estamos, a Live está em Portugal, Angola, Moçambique e Espanha, portanto com várias diferenças culturais, mesmo aqui ao lado, nossos vizinhos, mas já falámos sobre isso, muito diferente daquilo que é o modus operandi de trabalho em Portugal e o próprio mindset de trabalho que existe em Portugal, obriga-nos a ter que comunicar. Com os clientes ainda mais, por tudo isto que nós falamos, pelas diferenças de culturas nas empresas. Temos empresas multinacionais com uma cultura diferente das empresas locais. Depois podemos ter pessoas à frente dessas empresas que também atuam consoante a sua própria geração. Se for uma empresa de tecnologia com um CEO mais jovem, pretende uma determinada abordagem. Se for uma empresa da banca com um CEO de uma geração mais ao nível da minha, pretende algo mais tradicional. E isso faz com que nós também tenhamos que nos adaptar e comunicar bem. Comunicar que tanto podemos dar o serviço personalizado que essa pessoa mais tradicional espera, com a chamada telefónica, saber se está bem, se correu tudo bem, claro. Como temos também as ferramentas de autorreserva online, temos 4 delas certificadas que podemos colocar em qualquer cliente e tentar entender quem é que temos à nossa frente e comunicar de acordo com aquilo que são as expectativas dessa pessoa é o mais importante em qualquer relação, quer profissional, quer até pessoal. Até mais ver, não temos à nossa frente o ChatGPT, não é? Já começamos a ter e já há variadíssimas aplicações no setor de ChatGPT e de similares, sim. Já existe. Perigo, não é? Filipe, eu vou começar aqui a última ronda de perguntas. Queria desafiar-vos só para comentarem. O segredo é a alma do negócio? Quando estamos a falar de comunicação, Filipe. Pegando até um bocadinho aqui na questão anterior, eu acho que há 2 palavras aqui em termos de quer equipas de vendas, equipas comerciais, quer equipas de marketing, nesta lógica de B2B, que são fundamentais. É a comunicação sem dúvida e a empatia. E aí a empatia o ChatGPT não resolve. O fenómeno empático não resolve. E portanto, na parte da comunicação, para nós, por exemplo, é absolutamente crítico e não tem a ver aqui com segredo, tem a ver de facto com explicar as soluções. Porque há, enfim, o subsídio de alimentação é muitíssimo conhecido em Portugal, qualquer empresa reconhece e portanto acaba por ser um produto, por exemplo, de entrada fácil. Todo o resto da oferta, no fundo nós falamos para uma área de recursos humanos e também financeira, porque depois como são as empresas que atribuem o benefício tem que haver budget libertado para o efeito, portanto é um trabalho aqui conjunto e requer alguma explicação, é caso uma consultoria do ponto de vista de retenção de talento, o que é que faz sentido para a empresa, consultoria fiscal também no meio do processo e portanto não se resolve com um banner ou com um MUPI. Claro. Portanto, existe de facto essa componente e esses skills de comunicação. Na vertente, eu diria também de satisfação do cliente e de acompanhamento do cliente. Fundamental a empatia e é algo que praticamos muito, às vezes até exercício interno, no sentido, ok, o cliente enfrenta isto, o que é que ele sentia? Até pegando nos nossos exemplos da digitalização. De facto, olha, ele não percebeu como é que funciona, mas quem é a culpa? Isto está bem feito de facto? Ou alguém que não conheça e que se deparou com este formato e com esta usabilidade teria esta dúvida e portanto também é natural. Não tem a ver com ele ser geração nova ou velha ou mais ou menos digital, mas de facto podemos melhorar aqui, não é? E portanto eu acho que são aqui os 2 pilares e é de facto até mais pela transparência, pelo respeito sempre, obviamente, claro. pelo outro lado, mas é absolutamente fundamental aqui, sobretudo nestas 2 funções, os temas de comunicação. Pedro.
É assim, há um princípio que eu acredito muito, que continua escrito na parede da escola onde eu fiz o meu primeiro curso superior, e a mensagem diz: formos só mais um, somos um a mais. E esta mensagem é uma mensagem que eu acredito muito que nós temos que ter, não só na perspectiva da gestão do negócio, mas essencialmente na nossa perspectiva de interação entre profissionais. E o não sermos só mais um é uma coisa muito importante, ou seja, nós temos que conseguir perceber exatamente qual é o modelo que queremos adotar na relação que temos com as pessoas. Acho que uma das nossas vantagens ao longo dos últimos anos é que na interação entre profissionais tem-se vindo a desconstruir um bocadinho o formalismo que mais tradicionalmente existia. Há 20, 30, 40 anos atrás era muito normal, nós em termos de mercado, todas as pessoas se tratavam por senhor doutor, senhor engenheiro, senhor professor, ou seja, havia diferenças. Acho que nós temos vindo de facto a evoluir nesse sentido, tornar as coisas um bocadinho mais tranquilas, mais humanizadas, se quisermos chamar-lhe assim, e eu acredito muito neste conceito, ou seja, de que nós, dentro das próprias perspectivas dos negócios, das iniciativas, das empresas, nós temos muito de trabalhar esta perspectiva de onde é que eu consigo encontrar uma forma, um eixo de ser diferente. E o ser diferente não é só ser diferente para fora, às vezes também é ser diferente para dentro. Como é que nós conseguimos ir mudando de vez em quando na interação que temos entre pessoas e entre profissionais? Porque todos nós, de facto, eu acho que a língua portuguesa tem esta vantagem. Mais uma analogia, que é a palavra pessoas e profissionais começa pela mesma letra. E se ela começa pela mesma letra, nós, de facto, se olharmos, todos nós somos profissionais e somos pessoas. E, portanto, na forma como vamos estabelecendo esta relação E quando digo confiança, não é confiança no sentido interesseiro do termo. É de confiança no sentido das pessoas conseguirem perceber-se. Às vezes entendemos, outras vezes não entendemos, respeitamos. Isso acontece em tantas equipas. Não é? Se nós gerimos entre profissionais, há alguém que tem um determinado estatuto dentro da empresa, tem que tomar a decisão, independentemente de todos concordarmos ou não. No final do dia, obviamente, é importante é que se mantenha uma cultura de colaboração. Porque essa questão é que obviamente é importante. Claro. Portanto, eu acho que tem muito a ver com isto, na nossa forma de interagirmos entre profissionais, e acredito muito nesta questão, nesta expressão inglesa do what goes around comes around, que é se eu entrego, eu consigo receber, mas se eu também dou, também provavelmente um bom karma, espero que venha, não é? Bom, nós teríamos muito mais para conversar, mas temos que terminar aqui. Quero agradecer muito. Saímos daqui com uma certeza: comunicação entre empresas, sim. Não temos medo de comunicar entre empresas concorrentes. Pelo contrário, queremos criar tendências cada vez melhorar o mercado, melhorar o serviço que prestamos e, ao final do dia, fazer bons negócios. Não é? Muito obrigada, Marco. Muito obrigada, Filipe. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada a todos. Até um próximo Brainstorm.